Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, uma nova versão da proposta de reforma tributária em relação ao imposto de renda especificamente prevê um corte de 12,5 pontos percentuais no tributo sobre empresas. Lembrando que a proposta original do governo propõe uma redução de alíquota do IR de empresas dos atuais 15% para 10%, com escalonamento de 2,5 pontos no primeiro ano e 2,5 no segundo, com a tributação adicional de 10% sobre lucros acima de R$20 mil. Agora o relator cortou a alíquota base de 15% para 2,5% e pela nova proposta haveria uma redução de 10% no primeiro ano e 2,5% no segundo. Fausto, na segunda-feira você já comentava que esse projeto de reforma tributária, em especial no que diz respeito à questão do imposto de renda e também da taxação de lucros e dividendos, deveria ser modificada no Congresso Nacional. E aí a primeira proposta de mudança veio rápida. O lobby é bastante forte, Fausto. Bem, Glauco, a gente está assistindo aí o debate sobre, talvez, a principal discussão do Fundo Público Brasileiro, que é o lado da arrecadação. A proposta ali de IR, de imposto de renda, enviada pelo governo Bolsonaro, tinha vários problemas. O principal deles era que, de alguma forma, ele penalizava aqueles que ganhavam menos e, de alguma forma, ele beneficiava aqueles que estavam comprando no mercado saúde, educação, previdência privada. E agora o que a gente está assistindo é ali uma queda de braço entre os setores, em especial na disputa da taxação dos lucros e dividendos. No fundo, essa é a grande discussão, porque a taxação de lucros e dividendos é algo que poderia trazer mais recursos para o caixa do Estado. A proposta colocada, então, agora pelo atual relator, ao cortar o IR da forma como está sendo proposta para as empresas, de alguma forma a gente vai de um orçamento de uma proposta, né, que tinha uma intenção de aumentar recursos para o Estado, uma proposta que vai reduzir recursos para o Estado. Estamos falando de uma desoneração de alguma coisa perto de 115 bilhões de reais em 2 anos, essa é a conta do próprio relator, e quando você olha, né, as opções que ele tem usado para dizer que, de fato, a gente não vai ter perda da arrecadação e etc., a gente vê que ela é bastante frágil. A primeira delas é uma aposta na arrecadação do próprio crescimento econômico. Só que vamos lembrar que a arrecadação do crescimento econômico, uma parte vem pela corrosão da própria inflação, outra parte vem de um crescimento que não está garantido, muito pelo contrário, ele está muito aquém das possibilidades ainda e das necessidades do Brasil. De outro lado, a gente sempre tem que lembrar que crescimento econômico, normalmente no Brasil, são voos de galinha, né? Ou seja, o Brasil cresce num período e depois, um período normalmente curto, e depois cai novamente. Isso significa o quê? Que no final das contas, ali no período de baixa da economia, vai faltar dinheiro para o Estado. Bem, quando falta dinheiro para o Estado, aonde vai? Normalmente vai se cortar recursos, vai se cortar serviço social. Não tem mágica, né? Se você vai arrecadar menos, você vai ter que gastar menos, até porque a política fiscal do Estado não mudou. Nós temos a PEC do teto, nós temos a lei de responsabilidade fiscal, nós temos uma série de mecanismos agora que impedem o gestor, de certo modo, de criar algum outro tipo de mecanismo para compensar essas perdas que podem vir dessa discussão do Congresso Nacional. Então, o que a gente está assistindo agora? A gente está assistindo um projeto ruim ficando bastante pior. Um projeto ruim que, além de tudo, vai encaminhando para colocar o Estado e obrigar, sim, os diversos agentes públicos, principalmente o governo federal, nesse caso, a ter que cortar mais na própria carne, e a gente sabe que no atual governo, cortar mais na carne significa cortar direitos dos mais pobres, significa cortar serviço aos mais necessitados, e de alguma forma a gente vai avançando aí numa reforma, de novo, regressiva, e que caminha no sentido oposto que uma reforma deveria caminhar. Ou seja, a gente vai desonerando de novo os mais ricos, de novo as grandes empresas, em relação a você ter que minimamente construir uma arrecadação sobre os mais ricos para financiar as políticas públicas dos mais pobres.
E, Fausto, além desses pontos que você toca também da questão da compensação, o relator diz que pode ser compensada essa perda por conta de um corte de incentivos tributários para empresas de alguns setores da economia, como a área de perfumaria, medicamentos, indústrias químicas, e também ele diz que está propondo tributar o recebimento de auxílio moradia, auxílio transporte por agentes públicos como políticos e juízes. E nesse caso específico a gente sabe que com certeza, se isso passar, vai ser judicializado. Temos aí inclusive um questionamento no Supremo Tribunal Federal em relação ao auxílio moradia para juízes, que o presidente do STF, ministro Luiz Fux, pediu vista e, como se diz no jargão popular, sentou em cima. Quer dizer, esse julgamento não vai acontecer provavelmente tão cedo. Então sabemos que essas medidas que ele propõe como forma de compensação para a perda nessa modificação são muito pouco efetivas. E também desperdiça a oportunidade, Fausto, porque a discussão de uma reforma tributária é justamente o momento para você ter medidas que sejam mais efetivas, que sejam mais perenes e que não corram o risco de cair em outra legislatura ou mesmo no ano que vem, né, Fausto? Bem, são pouco efetivas e em alguns casos vão diretamente em direitos do próprio trabalhador. Uma das propostas dele é retirar os benefícios fiscais vinculados ao Programa de Alimentação do Trabalhador, ao PAT. Ou seja, você vai retirando todos os benefícios fiscais que existem em diversos programas para que você possa desonerar as empresas. Vamos lembrar que o PAT ele foi um programa criado na década de 70 com uma intenção ali de você construir mecanismos para garantir o mínimo, né, de segurança alimentar para os trabalhadores que estão com carteira assinada principalmente. É advindo do PAT que a gente tem todo o sistema ali de vale-refeição, de garantia de almoço dentro das empresas. Isso tudo foi um incentivo para que as empresas, no geral, mantivessem programas de alimentação, garantisse o almoço, abolisse a marmita dentro dos espaços de trabalho. Então, uma das questões que eles também colocam, que o relator coloca como um dos cortes, deveria ser o apoio efetivo ali, fiscal ao PAT. A gente também, como você lembrou, vários setores têm desonerações fiscais tributárias diversas e que são parte do mínimo que a gente tem de algum tipo de política industrial. Também, se consolidar o que está sendo colocado, elas vão ser abolidas. A primeira pergunta que a gente tem é, de fato, se elas serão abolidas, até porque a gente sabe que alguns setores têm lobbies muito fortes dentro do Congresso Nacional e que na hora do vamos ver ali, não necessariamente você consegue alterar o que se pretende. Segundo, que algumas dessas políticas elas são bastante relevantes para os setores, a gente precisa olhar com bastante atenção a isso. Há uma discussão hoje de que nós deveríamos acabar com qualquer tipo de desoneração, independente do setor, independente da estratégia que esteja colocada por trás daquele programa, algo que a gente acha que tem que ter bastante cuidado. É sim um problema as desonerações, é sim um problema você dá benefícios fiscais para empresas diversas, muitas vezes sem grandes questionamentos, mas é também importante lembrar que nem tudo é feito desse jeito. Tem programas sérios, tem programas que induziram crescimentos em determinados setores e que, de alguma forma, alguns setores ainda dependem bastante desses incentivos. Então, você deveria fazer um grande acordo. Nesse grande acordo, você olhar com cuidado as políticas que foram desenvolvidas e que estão em andamento. O que a gente está vendo agora é uma espécie de que tudo que foi feito era ruim. Se tudo que foi feito que era ruim, a gente desmonta tudo e vamos fazer o novo. Bem, o normal no Brasil a partir dessas propostas, você desmonta tudo que vinha funcionando e implementa coisas que vão ter muita dificuldade de ser implementadas. E ali, na disputa interna do Congresso, acaba nem uma coisa nem outra, ficando sempre um arremedo de reforma. A gente perde, mais uma vez, a oportunidade de fazer um debate sério no país sobre, afinal de contas, quem deveria pagar o imposto e, ao pagar o imposto, o que esse imposto deveria custear. E esse é um debate que está sendo colocado, ou deveria ser colocado, e que parece que, mais uma vez, vai ficar de lado na discussão da reforma tributária. Mas vamos lembrar, né? Essa reforma tributária está longe de ser a reforma tributária que a gente acredita. Ela faz parte de um conjunto de reformas liberais aí que o atual governo, puxado pelo ministro Paulo Guedes, vem fazendo e que vai no sentido do enxugamento do Estado, da redução do tamanho do Estado, da redução do fundo público, da redução dos direitos sociais, da redução dos serviços ao cidadão e a transferência de boa parte de tudo isso para a iniciativa privada. É um projeto que está em andamento. Esse projeto avança por proposição do governo
mas também por acordos de vários setores da Câmara, e aí a gente vai desconstruindo aquilo que levou muito tempo a partir da Constituição de 88 para ser formado. É sempre bom lembrar, reforma tributária tem a ver com direitos sociais. Quando você desonera, quando você retira recursos, esses recursos financiavam algum programa, financiavam alguma ação do Estado que vão deixar de existir no curto, médio e longo prazo. Fausto, eu li um relatório do Instituto Justiça Fiscal a respeito da proposta de reforma tributária do governo nesse item específico do imposto de renda e também da tributação sobre lucros e dividendos, e ali tinha uma observação, que também é uma crítica que você fez aqui na segunda-feira, sobre a proposta de isentar os lucros distribuídos por micro e pequenas empresas aos sócios até o limite de R$20 mil mensais, né, que além de representar um tratamento não isonômico, serviria também um instrumento de precarização das relações do trabalho, pois permanece o estímulo à chamada pejotização, que causa não só aí situação de instabilidade no mercado de trabalho, mas também uma erosão nas bases da tributação do Brasil. Essa é uma discussão que também poderia ser feita se associando justamente a essa questão da precarização, Fausto. Sim, a gente deveria fazer uma boa discussão de quem financia e como se financia a Previdência Social. Acho que esse é um debate que, de alguma forma, vai se colocar em algum momento, e a gente sabe, né, que a proposta do atual governo é a privatização da Previdência, passar a Previdência para ali o setor financeiro, né? O debate sobre o financiamento da Previdência e sobre os encargos sobre a folha de pagamento são importantes nesse momento, e eles, de alguma forma, eles dialogam com essa discussão da pejotização. Setores muito intensivos em capital vêm pagando cada vez menos impostos sobre previdência, o processo de automação vem retirando recursos da previdência, uma vez que você tem um enxugamento do mercado de trabalho. Na outra ponta, você tem setores, né, que são intensivos em mão de obra e que, de fato, contratam muitos trabalhadores, acabam pagando bastante para a Previdência. Mas vamos lembrar que no caso das micro e pequenas empresas, em especial as optantes pelo Simples, já há uma desoneração muito grande da folha de pagamento. O Simples, ele de certo modo já desonera uma boa parte aí da questão previdenciária, uma vez que o Simples é uma alíquota única, né, a depender de cada área, cada setor que você está vinculado, ele é uma alíquota e que já está embutida a contribuição patronal para a Previdência. Quando isso acontece, o que você tem? Você tem uma enorme desoneração via Simples. Aí você começa agora a fazer o debate sobre lucros e dividendos, e na discussão de lucros e dividendos você não atrela absolutamente nada à discussão da Previdência de um lado, e de outro você também desonera as micro e pequenas empresas de novo, e neste processo, de fato, o que você vai vendo é que você vai incentivando a própria pejotização de um lado, e de outro você não vai construindo bases seguras para o financiamento previdenciário. Então, quando a gente vai olhando para esse arremedo de reforma, que na verdade é uma grande coxa de retalhos, eles vão falando que a reforma vai saindo por etapas, mas essas etapas muitas vezes não conversam entre si, elas vão descobrindo financiamentos de áreas sociais importantes, e depois a gente sabe sempre o que acontece. Tem-se o debate de que nós não temos mais recurso para a Previdência, nós não temos mais recurso para a Seguridade Social, então nós vamos ter que cortar, fazer novas reformas, e as reformas vêm sempre no sentido de cortar direitos, de diminuir remunerações, de atrasar entradas no sistema de aposentadorias e etc. Tudo isso faz parte desse pacote, né? O tempo todo, ontem foi aprovada uma medida bastante importante, que é a limitação lá dos supersalários, e eles colocam isso para dentro do jogo também, como se isso fosse a causa de todos os nossos problemas. Claro que supersalários não deveriam existir, e o respeito ao teto precisa ser garantido. Por outro lado, não é isso que, de fato, é o grande problema colocado ali para conter todos os gastos do setor público, como gostariam que fizesse. A proposta que está lá, na verdade, é a reforma administrativa, que vai, de certo modo, atingir os trabalhadores e os servidores mais pobres, e principalmente os servidores que atendem a população. Então, a gente vai vendo como, de fato, todos esses conjuntos de propostas, na verdade, não vem no sentido de melhorar o Estado, melhorar a qualidade do serviço para o cidadão. É no sentido de reduzir o Estado, de reduzir o recurso repassado para o Estado, que é, sem dúvida, o principal mecanismo de distribuição de renda no país. Então, o que a gente vai assistindo é, mais uma vez, um processo aí de redução dos direitos sociais no Brasil e do seu financiamento. Então, acho que esse é o debate
não está sendo feito, o debate que está sendo feito em relação ao IR agora é um debate muitas vezes pontual, se vai arrecadar mais, se vai arrecadar menos, mas você percebe que a estratégia que está por trás, ela vai muito na direção oposta do que a própria Constituição de 88 garantiu. Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Bom dia. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos novamente. Até a próxima. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior.